Começando agora Espiritismo no Ar, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Espiritismo no Ar. Um bom dia para todos. Novamente estamos, através desse programa, levando vibrações de paz, de harmonia a todos vocês que estejam nos acompanhando. Para nós é gratificante podermos compartilhar na divulgação da nossa querida doutrina espírita. Estamos sempre avisando aqui nesses primeiros programas que ele é dividido em duas partes principais. Na primeira delas, trazemos mensagens, endereços de instituições espíritas de nossa região. Trazemos também a oportunidade de, através do chat, responder a perguntas, a dúvidas e também trazendo notícias de eventos do movimento espírita. E para iniciar de fato o programa, trouxemos aqui um trecho de uma mensagem do Espírito Emmanuel. A mensagem está no livro Pão Nosso e se intitula Saibamos Lembrar. Nessa mensagem, Emmanuel comenta uma passagem da Bíblia, da carta de Paulo aos Colossenses, na qual, no capítulo 4, versículo 18, o apóstolo escreve: Lembrai-vos das minhas prisões. E destacando aspectos importantes referente a esse conteúdo, Emmanuel nos ensina: a conquista da espiritualidade sublimada tem igualmente os seus caminhos. É indispensável percorrê-los antes de fixarmos a coroa resplandecente dos apóstolos fiéis. Meditemos nos espinhos que lhes feriram a fronte. Não mires apenas a superioridade manifesta daqueles a quem consagras admiração e respeito. Não te esqueças de imitá-los, afeiçoando-te aos serviços sacrificiais a que se devotaram para alcançar os divinos fins. É uma mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier. Momento de reflexão. Bom dia, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de paz. Vamos ao nosso momento de reflexão, fazendo a leitura de mais uma mensagem do livro Caminho Espírita, psicografia de Chico Xavier, ditado por diversos espíritos. A mensagem de hoje é a de número 58, e é uma mensagem ditada pelo Espírito Albino Teixeira, que nos convida a refletir quando diz: o lavrador chega ao campo e, em muitos casos, observa no plano da tarefa a cumprir a secura do solo, a lama do charco, a brutalidade do espinheiro, a praga na plantação, a enfermidade nos animais. Contudo, se acordado para a execução dos compromissos que lhe competem, atira-se à atividade pacífica com o propósito de trabalhar e servir, também na lavoura do Cristo, muitas vezes o ceareiro do bem encontra no quadro da própria ação a aspereza de muitas almas, o vício triunfante, os golpes da ingratidão, a hostilidade ambiente, a sombra da ignorância, a necessidade das criaturas. Entretanto, se ele está consciente das obrigações que lhe cabem, não perde tempo com desânimo e queixa, desespero ou censura, porque abraça o trabalho em silêncio e passa automaticamente a servir.
Essa mensagem tem um título Telas de Serviço, ditada pelo espírito Albino Teixeira. Espiritismo no ar, agenda. Continua hoje o seminário com Frederico Menezes, no Emmanuel, na Fraternidade Espírita Emmanuel, Rua Deputado Torres Galvão, 379, ao lado da Policlínica, no bairro do Salgado. Hoje o evento iniciará às 8h30 da manhã e terá o tema central Leis Universais e o Ser Humano Feliz e compromissos com a mediunidade. Lembrando que para hoje é necessário, através do telefone DDD 81 99663 5878, fazer uma inscrição prévia. Haverá um momento de interação de perguntas e respostas com Fred a respeito da mediunidade. A Federação Espírita Pernambucana realiza este mês de dezembro comemoração aos 120 anos de fundação nos dias 6, 7 e 8, série de palestras especiais. Palestra de abertura será na próxima sexta-feira, dia 6, às 19h30. O tema, 120 anos da Federação Espírita Pernambucana, que fazeis de especial? E o expositor, Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira. Dias 7 e 8, palestras de manhã e à tarde com Edina Santos, Fábio Carvalho do Maranhão, Joselma Coelho de Minas, Sônia Arruda, José Gomes, Mercedes Almeida. O endereço é Avenida João de Barros, número 1629, Espinheiro, Recife. Todos estão convidados. Natal do Sertão, no dia 15 de dezembro, em Tacaimbó. Nesse Natal, faça a diferença na vida de famílias do sertão. Ajude doando brinquedos, alimentos, roupas e também contribuições através do Pix 24 416 042 1000 ao contrário 766, do Centro Espírita Irmã Gertrudes do Recife. Você também é convidado a participar. Como voluntário, procure a Fraternidade Espírita André Luiz de Itacaimbó e através do telefone DDD 81 99435 4012, falar com Quitéria sobre o evento. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei. Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso nas práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando aí estão a lei toda e os profetas.
Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciavam o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional de seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é transcorrida na terra, e sim que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se a respeito em muitos pontos a lançar o germen, a semente de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidos. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, por ser aprendido o sentido oculto de algumas palavras suas, mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxesse a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Onde encontrar uma instituição espírita? Hoje nós estamos trazendo endereços de outros centros espíritos em outras cidades de nossa região. Então, hoje vamos trazer aqui de Camusim de São Félix, o Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, que fica localizado na Avenida Vicente Pinheiro, número 80, Centro. Reuniões públicas, domingos, às 7h30 da noite. Em Bonito, Pernambuco, nós temos o Lar Espírita André Luiz, a Leal, que fica localizado na Rua Frei Caneca, número 33, Bonito. Reuniões públicas, sábados e quartas, às 7h30 da noite. Espiritismo no Ar, o livro dos Espíritos. Questão 896. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem utilidade real, por lhes não saberem dar emprego criterioso. Tem algum merecimento essas pessoas? Resposta dos Espíritos. Tenho desinteresse, porém não o bem que poderiam fazer. O desinteresse é uma virtude, mas a prodigalidade refletida constitui sempre, pelo menos, falta de juízo. A riqueza, assim como não é dada a uns para ser aferrolhada num cofre forte, também não o é a outros para ser dispersada ao vento. Representa um depósito de que uns e outros terão de prestar contas, porque terão de responder por tudo, por todo o bem que podiam fazer e não fizeram,
por todas as lágrimas que podiam ter estancado com o dinheiro que deram aos que dele não precisavam. Onde encontrar uma instituição espírita? Opa, vamos aqui ao momento. Espiritismo na Bíblia. Extraímos do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 38, essa passagem. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. O Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada Pregações, e que faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida. Ele assim nos escreveu. Nesse versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Todavia, como o significado do conceito tem sido erroneamente interpretado, é razoável recordar que, semelhante assertiva, o mestre incluía o ato de pregar todos os gestos sacrificiais de sua vida. Geralmente vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. A ciência oficial dispõe de cátedras. A política possui tribunas. A religião fala de púlpitos. Contudo, os que ensinam com exceções louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando em atividade diária. Daí resulta a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Toda dissertação moldada no bem é útil. Jesus veio ao mundo para isso, pregou a verdade em todos os lugares, fez discursos de renovação, comentou a necessidade do amor para a solução dos nossos problemas. No entanto, ministrou palavras e testemunhos vivos desde a primeira manifestação de seu apostolado sublime até a cruz. Por pregação, portanto, o mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida, enviando-nos divino ensinamento neste sentido. Conta-nos o Evangelho, que o mestre vestia uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Onde encontrar uma instituição espírita? Vamos a outros endereços de casas espíritas localizadas em outras cidades de nossa região. Centro Espírita Apolo, localizado na Avenida Eulino de Mendonça, sem número, Rua da Antiga Delegacia. Fica localizado em Bezerros. Reuniões públicas, sábados às 8 horas da noite. E em São Joaquim do Monte, nós temos lá o Centro Espírita Mensageiros do Cristo, localizado na Rua Antônio Gameleira, número 186, Centro São Joaquim do Monte, reuniões públicas domingos às 4 horas da tarde. Espiritismo no ar. Apresentação: Soares e Silmara. Então, nós estamos aí na segunda parte do programa, direcionada a perguntas, a respostas, dentro do conteúdo da compreensão que o Espiritismo nos possibilita. Sempre lembrando que você pode deixar alguma questão através do chat, que nós procuraremos dar prioridade à resposta.
E enquanto não tivermos nenhuma questão colocada, nós preparamos algumas com os temas que foram abordados nesta manhã. Silmara, como estamos aí? No momento, nós não temos nenhuma pergunta, né? Vamos dar bom dia aqui à nossa irmã Maria Alcione. Bom dia, que a doce paz de Jesus esteja conosco. Assim seja, minha irmã. Bom dia também ao nosso irmão José Orlando. Bom dia a todos. Fico contando os dias para acompanhar este belíssimo programa. Gratidão sempre, meu irmão. José Orlando, ao nosso amigo de Cupira. Bom dia, Kleber. Obrigado, Senhor Jesus, né? Muito bom agradecer, iniciar o dia agradecendo, né, Kleber? Bom dia também ao nosso irmão Carlos André. Bom dia a todos, muita paz. Bom dia também à nossa querida amiga Gilza Marinho. Bom dia, paz e bem para todos nós, assim seja. E bom dia também à nossa querida Tereza Miranda. No momento, nós não temos nenhuma pergunta, mas você pode ainda colocar a pergunta que a gente tenta aqui responder, ok? Mas vamos a uma pergunta relacionada aos temas de hoje. Soares, como conquistar a espiritualidade sublimada, segundo Emmanuel? Na abertura do programa de hoje, numa mensagem que está no livro Pão Nosso, que é uma mensagem titulada Saibamos Lembrar, o Espírito Emmanuel dá as diretrizes sobre essa conquista que deve ser alvo de todos nós. E ele faz as observações ao estabelecer um comentário numa passagem da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 18, onde Paulo diz: lembrai-vos das minhas prisões. Então, Emmanuel coloca no conteúdo dessa mensagem as seguintes orientações: meditemos nos espinhos que feriram a fronte do apóstolo, né? Nas dificuldades, nos desafios que o apóstolo Paulo teve que enfrentar, na conquista dessa espiritualidade sublimada. E mais adiante, Emmanuel coloca: afeiçoa-te aos serviços sacrificiais realizados pelo apóstolo. E aí nós lembramos daquela passagem do Evangelho de Marcos, aonde Jesus diz aos seus discípulos o seguinte: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois me siga. Ou seja, não há nenhuma colocação de facilidades no trabalho de superação, no trabalho da conquista dessa espiritualidade sublimada. Ali é colocado para nós, no Evangelho de Marcos, de que é necessário o esforço do enfrentamento das dificuldades, o trabalho do burilamento íntimo, do esforço de conquista de virtudes, aonde o apoio, o amparo da espiritualidade benfeitora estará ao nosso lado, para que o êxito seja o resultado desse nosso esforço. E aí nós lembramos também, relativo a esse assunto, aquele posicionamento que em encontros anteriores nós havíamos dito. Aquele que deseja encontrar o Cristo sem a cruz, sem os esforços de superação, sem o enfrentamento de dificuldades, vai encontrar a cruz sem o Cristo, o que significará intensificação dos problemas e dificuldades. Então, não há nenhum passaporte de facilidade o fato de estarmos aderindo a esse trabalho de sublimação, de superação dos nossos erros,
de aquisição de virtudes, não. Mas saibamos que muito, mas muito mais difícil é enfrentar as provações e as dificuldades sem o apoio do Cristo. E nós temos, através da doutrina espírita, esse instrumento sem igual a nos amparar nessa conquista da espiritualidade sublimada, apontada por Emmanuel, nesse comentário da passagem do apóstolo Paulo. E por isso Jesus, em seus ensinos, ele deixou muito claro ao dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como a nos dizer que podemos sim vencer o nosso mundo íntimo, ou seja, vencer as nossas dificuldades, lembrando dos ensinos, dos exemplos do Mestre Jesus, perguntar ao nosso coração como faria Jesus se estivesse no nosso lugar, como ele gostaria que eu agisse diante dessa situação que eu estou passando tão difícil. Então, para vencer as etapas, as dificuldades, né, é preciso passar por ela com resignação, com coragem, com bom ânimo. Né? Então, o Espiritismo, ele nos oferece todos os recursos para a gente investir nesse trabalho interior. Mas vamos, então, para uma próxima pergunta, Soares, porque ainda não tem perguntas aqui no chat. Correto. Qual a razão do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo ser não vim destruir a lei? Há uma razão muito especial. Faz uma referência, essa escolha desse título por Allan Kardec, ao fato de que Jesus, ao iniciar o seu apostolado, ele deixou logo bem explícito nessa expressão: eu não vim destruir a lei, eu vim dar-lhe cumprimento. E o Espiritismo, dando prosseguimento também a profecias que apontavam para o seu surgimento, porque aqui é importante lembrar que no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus já houvera dito aos seus discípulos: eu não vos deixarei órfãos, eu vos mandarei o Espírito de verdade, que virá lembrar os meus ensinamentos, trazer ensinos novos que vocês não podem ainda compreender. E percebemos que o Espiritismo é a realização do Consolador prometido por Jesus. O Espiritismo, então, iniciando essa obra, que nesse ano completa 160 anos de publicação, o Evangelho segundo o Espiritismo. No seu primeiro capítulo, não vem destruir a lei, porque também o Espiritismo, ao contrário do que algumas pessoas ainda podem deduzir, ele não está contra, de maneira nenhuma, aos textos bíblicos, aos ensinos de Jesus. Muito pelo contrário, ele vem dar testemunho, comprovação e aprofundar certas passagens bíblicas nas quais é necessário, como já dizia o apóstolo Paulo, extrair o espírito da letra, buscar a compreensão espiritual do que ali foi colocado. E exatamente no desempenho desse papel, o Espiritismo, nesta obra tão importante, obra que deve ser aquele livro de cabeceira de cada um de nós. Lendo ali uma página, refletindo, principalmente antes de dormir ou quando acorda, para estabelecermos um contato mais aproximado com os nossos guias e espíritos protetores. Então, é essa a razão principal. Então, é um fato singular que logo no primeiro capítulo do Evangelho fica ali em destaque: não vim destruir a lei. De fato, o Espiritismo veio dar cumprimento
acompanhando, como Jesus já havia dito, o caráter de revelação progressiva da lei de Deus. Primeiramente, através dos 10 mandamentos com Moisés, lá no Antigo Testamento. Depois, com a presença de Jesus entre nós, a revelação do amor do Pai. E em terceiro, a revelação do Consolador, que Jesus houvera prometido aos seus discípulos. Então, é essa a razão em que está assentado a escolha desse título do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E por isso que é bom lembrar, né, Soares, que o objetivo da doutrina espírita é a formação do homem de bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, aqui já citamos, mas me traz sempre essa lembrança do item que está no capítulo 2, item 7, de O Evangelho segundo o Espiritismo, que eu gosto muito, e que Kardec deixa muito claro que o Espiritismo, ele dilata os nossos pensamentos, nos apresentando novos horizontes, né, nos tirando daquela visão acanhada, nos tirando da ignorância, nos mostrando a importância de seguirmos os ensinos, os exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo, nos aproximando de nossos irmãos, amando uns aos outros, aproveitando a oportunidade de cada encarnação, né, da melhor maneira possível, fazendo aos outros aquilo que gostaríamos que fizéssemos a nós, tratando o outro como gostaríamos de sermos tratados, e nesse dia, e em cada dia a gente se colocando nesse exercício, a gente está contribuindo para a evolução, né, para a nossa evolução, para a evolução de nossos irmãos, através dos exemplos deixados, e a gente vai avançando a cada encarnação em direção ao grande amor de Deus. Mas vamos então... Opa, parece que aqui tem uma pergunta no chat, vamos ver? Vamos atendê-la. Quem faz é o nosso irmão Kleber, sobre o Espírito de Verdade que nos orienta no Evangelho segundo o Espiritismo. Qual a sua origem, sua natureza? Quem é o Espírito de Verdade, Soares? No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma resposta a essa pergunta que queremos aqui recordar essa passagem. É quando é dito no capítulo O Cristo Consolador, é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que estabelece assim: vim como outrora aos transviados filhos de Israel, revelar-lhe, mais adiante a mensagem diz, o Deus bom, o Deus grande. Essa mensagem, no final dela, está assinada o Espírito de Verdade. Então, nós percebemos, até pelo conteúdo que a mensagem traz, a caracterização de que o Espírito de Verdade é a presença do Cristo entre nós, em termos de seu dirigente maior, desse trabalho de redenção de toda a humanidade. E aqui é importante salientarmos que, na compreensão dos espíritos benfeitores, como está registrado no livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, de que os grandes movimentos religiosos sobre a Terra foram e são presididos pelo Cristo cósmico. Então, os movimentos como o budismo, o islamismo, o brahmismo, o hinduísmo, o cristianismo, os grandes movimentos da religião têm seu estabelecimento como a sua origem no Cristo cósmico. Então, não queremos aqui ressaltar um papel de exclusivismo, de privilégio para o Espiritismo, ao evidenciar no seu Evangelho que o Espírito de Verdade é o Cristo entre nós.
mas é o mesmo Cristo que está por trás das grandes religiões da humanidade. Então, o conteúdo que poderíamos lembrar aqui em resposta ao nosso irmão Kleber, que participa aí através do chat. Silmara, quer acrescentar algo mais? Senão a gente vê aí se tem mais uma pergunta ou vai para a última que nós trouxemos. Eu estava tentando aqui lembrar, Soares, que no livro dos Médiuns também, Kardec, ele colocou, antes de colocar no Evangelho, né? Ele colocou em O Livro dos Médiuns, mas eu não estou com o livro agora no momento. No final faz essa referência, né? Do espírito de verdade. Vamos então, Soares, para uma pergunta. Como Emmanuel caracteriza o termo pregações em sua mensagem no livro Caminho, Verdade e Vida? É uma mensagem que tem um próprio título, Pregações. E Emmanuel deixa bem claro que essa palavra muitas vezes tem sido erroneamente interpretada, né, naquele contexto de ser apenas a caracterização do discurso, da fala, aonde se estaria pregando a palavra. Na verdade, Emmanuel aponta de que Jesus, que é o modelo e mestre de todos nós, caracterizou muito bem esse termo, através do seu exemplo de vida e de sacrifícios, nos atos diários da sua vida. E é nesse sentido que Emmanuel também nos chama ao esforço de exemplificação. É preciso que a pregação ela não esteja revestida apenas de palavras, mas com o conteúdo de vida daquele que esteja transmitindo o ensinamento. E é por isso que ele diz, no conteúdo da mensagem que está no livro Caminho, Verdade e Vida, de que Jesus misturou palavras e testemunhos vivos, desde a sua primeira manifestação no apostolado até a cruz. Então, o direcionamento que nós somos levados a refletir é até que ponto aquilo que nós falamos ou pregamos ou ensinamos durante o dia está consubstanciado em nossos exemplos de testemunho vivo, através dos atos, dos pensamentos que nos caracterizam a existência no dia a dia. É importante essa lembrança de Emmanuel, porque esse é o exemplo maior de Jesus. E que nós somos chamados ao esforço de exemplificação também. Então, Exato. se não tivermos mais nenhuma questão, puder acrescentar algum conteúdo, Silmara, senão nós iremos partir para a conclusão do nosso programa. Certo. Eu estava lembrando aqui que, inclusive, no livro Correio Fraterno, Emmanuel deixa muito claro, né, que a palavra ela pode até convencer, mas o exemplo ele arrasta. E a gente é convidado a refletir sempre sobre as nossas ações. Geralmente a gente começa a refletir, a prestar atenção nas ações do outro, no que o outro está fazendo, deixando de fazer, está postando, deixando de postar. Mas a lição sempre é para a gente, porque geralmente a gente tem receitinha pronta para o outro, né? A gente fala para o outro ter paciência, né? Mas será que na nossa pregação, naquilo que a gente passa para o outro, a gente está se esforçando também para exercitar aquilo que a gente está pregando, está falando? Então, Emmanuel sempre, né, vez ou outra, ele está puxando a nossa orelha para a gente prestar atenção mais ainda nas nossas ações.
Não tem mais nenhuma pergunta, vamos então nos encaminhar para o encerramento do programa de hoje, pedindo a todos que compartilhem, divulgue, né, para que possamos alcançar mais corações. Agradecemos imensamente a cada um que aqui participou ao vivo, agradecemos desde já a todos que irão nos acompanhar posteriormente. Soares, quer falar alguma coisa? Eu quero lembrar aqueles que venham assistir o programa após a transmissão ao vivo, podem ainda colocar dúvidas ou perguntas que nós traremos para o programa. E caso não queira que o seu nome seja divulgado, algo assim, poderá utilizar o e-mail. Qual é o e-mail, Silmara? Espiritismo no ar 13@gmail.com. Também é um meio de nós tentarmos esclarecer, orientar alguma questão de dúvida à luz da doutrina espírita. Então, Isso. estamos aqui, lembrando que a gente tentou fazer a programação também através do Instagram, mas houve problema de incompatibilidade entre programas que nós iremos ainda tentar resolver. Se possível, como sempre, agradecemos a divulgação, compartilhar o programa para que alcance maior quantidade de pessoas. Até o É isso. próximo domingo, se Deus assim permitir. Até lá!